Antes da gente iniciar esse marketing com a Avante, nós tivemos algumas parcerias. Eles não tinham muito conhecimento do nosso mercado, da nossa área. A gente não conseguia fazer esse trabalho de trazer um lead realmente qualificado. Nós estamos hoje no 3º mês com a Avante. Conseguimos fechar a nossa primeira semana com 28 mil já em novos orçamentos, né? E nós já geramos aproximadamente 300 mil em novas oportunidades de fechamento. E a gente tem um faturamento hoje projetado de 268 mil só de clientes que a Avante conseguiu trazer para a nossa empresa. Todos os problemas que a gente tinha, eles traziam para nós e já traziam a solução. Bom, e hoje quando eu penso Avante, as palavras que vêm na minha mente é crescimento, sucesso, transformação, futuro diferente. Antes da gente iniciar esse marketing com a Avante, né, nós tivemos algumas parcerias, algumas empresas que prestaram esses serviços para a gente, porém esses serviços não estavam sendo entregues conforme a nossa necessidade. Então, a gente não tinha muito um retorno, um feedback de como que estava, né, sendo esse investimento. A gente não tinha uns leads qualificados, a gente não conseguia fazer esse trabalho de trazer um lead realmente qualificado. Muitas das vezes chegava uma quantidade muito grande de lead, porém chegava a 30 e um deles servia e olhe lá, porque essa estrutura ela não era bem desenhada, né? E nós tivemos umas 3 empresas aí nesses 28 anos e não funcionava de forma alguma. Por fim, a gente já estava meio que desistindo desse processo de trabalhar com marketing, mas com o passar dos anos a gente entendeu que não tem como. Hoje o mercado de trabalho ele exige, então acabou que a gente precisou buscar um outro rumo, um outro caminho. Eu acredito que dentro dessas parcerias, assim, o maior problema que a gente teve é que a gente não conseguia ser assertivo, a gente não conseguia, às vezes, passar o que a gente queria para eles, e eles também não conseguiam entender de fato o que a gente queria. Então, isso acabava atrapalhando e não gerando resultado. Ou, às vezes, a gente passava alguma demanda e eles não tinham muito conhecimento do nosso mercado, da nossa área, então eles não conseguiam projetar de uma forma mais assertiva para trazer esses leads legais para a gente. Nesse período, acredito que a nossa maior dificuldade para gerar uns bons orçamentos, uns leads bem qualificados, é que essas empresas, elas não eram especializadas no nosso ramo, né? Elas não eram especializadas em distribuidora, elas não tinham o conhecimento do nosso trabalho, elas não tinham conhecimento de como funcionava isso, nenhuma delas. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, a falta de especialização dessas empresas, né? A falta de conhecimento do que a gente precisava realmente demonstrar para o cliente. Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve. O que eu achei bem legal, assim, na Avante, foi uma das coisas que me chamou mais atenção, né? Como eu falei anteriormente, que o nosso maior problema é que as empresas não tinham o conhecimento. E a Avante, ela tem essa especialização, eles têm total conhecimento de distribuidora, eles entendem muito bem como funciona esse negócio. E foi muito interessante, porque toda a equipe da Avante, eles conseguiram trazer para a gente as nossas dúvidas, né? Porque como as empresas não eram especializadas, muitas das vezes a gente também não conseguia passar o que a gente precisava. E a Avante conseguiu clarear isso até na nossa mente como empresa, como distribuidora. Então, eles têm uma expertise muito grande nesse sentido, nesse nicho. E isso foi incrível para a gente, assim. De cara, eu falei assim, olha, é eles, porque... eles sabem do que eles estão falando. Todos os problemas que a gente tinha, eles traziam para nós e já traziam a solução. Eu brinco bastante que já vem com problema, mas traz a solução. E a Avante faz isso com a gente e continua fazendo. Hoje a gente consegue ter uma tratativa mais assertiva, tanto da empresa de marketing quanto nossa. Hoje a gente consegue entender um pouquinho mais, né, de como funciona essa questão, do quanto é importante fazer esse investimento. E essa comunicação ficou bem mais facilitada, ficou bem mais prática pelo entendimento dessa equipe, sem falar na prestatividade da galera. A galera é muito fera, todos eles, assim, 100% de atenção. Eu acho que eu até mando mensagem em excesso, mas ali eles estão sempre em prontidão para poder nos auxiliar, e nos auxiliam até além do que realmente eles foram contratados para fazer. Então, esse trabalho foi bem essencial para a gente. Iniciou esse trabalho com a Avante, os nossos leads começaram a vir realmente bem mais qualificados, né? No começo do projeto, a gente fez alguns alinhamentos, né? Passamos algumas diretrizes para eles do que a gente precisava, então essa assertividade foi muito maior. E eu acredito que às vezes
tenha muita empresa, que era o que a gente fazia antes, que prezava muito a quantidade de lead que chegava. Então, só que não era proveitoso. E a Avante conseguiu trazer esse trabalho, uma quantidade de lead legal diariamente e leads extremamente qualificados que a gente conseguia trabalhar e realmente gerar o resultado que a gente estava esperando e procurando. O primeiro lead que a gente recebeu já nos gerou um orçamento de R$ 11.581. Eu lembro que foi um momento incrível, foi eu que atendi também. E nós conseguimos fechar a nossa primeira semana com 28 mil já em novos orçamentos, né? Nós estamos hoje no terceiro mês com a Avante, investindo aí mais ou menos cerca de quase 7 mil, um pouquinho menos, e nós já geramos aproximadamente 300 mil em novas oportunidades de fechamento, né? Então, é um resultado bem diferenciado que a gente ainda não tinha conseguido alcançar. E a gente tem um faturamento hoje projetado de 268 mil só de clientes que a Avante conseguiu trazer para a nossa empresa a partir do momento que a gente conseguiu iniciar esse projeto aí. Além desse resultado em números bem legal que você acabou de trazer, teve algum impacto interno que você sentiu, Márcia? Seja, por exemplo, mais confiança da equipe comercial, mais clareza no processo de marketing e vendas, de conseguir enxergar os números? O que você sentiu de impactos internos com essa parceria? Diante desse projeto, nós tivemos alguns impactos internos aqui, que foi bem interessante. Foi a parte que eu venho tentando trabalhar durante algum tempo, que foi a questão de organização da equipe comercial. Automaticamente, a galera foi obrigada a se reorganizar, a começar os atendimentos no horário que teriam que ser feitos, começar a anotar os dados, as informações. E a gente teve a questão também da constância, que não era algo que ocorria aqui na equipe comercial. A gente conseguiu pegar esses dados e manter essa constância. Poxa, hoje o cliente X não fechou, mas eu tenho ele aqui, está no meu lead, está na minha planilha, é um cliente potencial, e a gente conseguir retornar o contato com esse cliente e fazer todo esse projeto funcionar. Então, já teve clientes que a gente fez contato no primeiro mês, não conseguimos fechar, mas conseguimos manter essa constância e agora nós conseguimos efetuar o fechamento com o cliente. Acredito que essa parte assim, de impacto foi essencial para a nossa equipe comercial. A gente realmente precisava que isso acontecesse. E hoje, quando eu trago assim para vocês que a nossa empresa conseguiu ter leads mais qualificados através da Avante, eu falo no sentido de que são empresas, né, empresas grandes, chegam buscando de fato o que a gente tem para oferecer, né? Não é muito nosso trabalho de prospecção mais, de ficar lá buscando o cara e tentando convencer ele de que ele precisa do nosso serviço, do nosso material. Então, esses leads, eles já chegam para a gente buscando o que a gente de fato tem para oferecer. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Nós economizamos tempo, economizamos dinheiro, economizamos nossa lábia de comercial. Essa questão de trazer os leads qualificados, assim, eu acredito que seja prioridade. E assim, a minha dica, né, para você aí, dono de distribuidora, e ainda tem dúvidas sobre investir no marketing, vale muito a pena, gente. Porque essa busca, essa prospecção, de você ficar o tempo inteiro ligando, né, tentando buscar o cliente, é maçante. Muitas das vezes a gente não consegue ver o resultado que a gente espera, tratando ali os nossos clientes que já estão na base, mas ali a gente acaba correndo alguns riscos de perder esse cliente, ou do faturamento ficar estagnado e não elevar. Então a gente precisa buscar novos clientes. E o marketing, ele consegue proporcionar isso pra gente, trazer novos clientes, clientes bons e qualificados, para que a gente possa elevar o nosso faturamento, que é o que tem acontecido aqui na empresa. Para você também, né, dono que ainda tem dúvidas sobre escolher a Avante, 100% de certeza que hoje o nosso negócio funciona muito melhor através da Avante, tá? A Avante é uma empresa especializada em distribuidora e ela consegue projetar de uma forma bem legal os seus resultados, de uma forma bem dinâmica. Não é nada amassante, cansativo, ou que você tenha que ficar o dia inteiro passando informações e passando totalmente a gestão para eles, né? É um trabalho muito diferenciado. Você consegue se comunicar de uma forma diferenciada, porque eles entendem o problema da sua distribuidora. Eles entendem o que a gente passa, eles entendem o que a gente realmente precisa. E eu acredito que, olha, eles entendem até mais do que eu.
Então, para você que tem dúvida aí, não tem o que falar, 100% avante, pode vir que o resultado é sucesso. Como eu disse para vocês, né, no começo, a gente investiu em algumas empresas de marketing e, infelizmente, a gente não teve sucesso, né? Acabamos perdendo dinheiro e tempo. Mas depois que a gente conheceu a Avante, valeu muito a pena mesmo esse investimento, valeu a pena esse projeto. Foi um diferencial muito grande para a nossa distribuidora. Então, nós seguimos aí numa métrica de crescimento com a Avante e pretendemos continuar aí por muito tempo. Toda vez que a gente falava que ia trazer um marketing novo, toda a equipe já estava meio que desacreditada, né, na gente. E aí fazer reuniões e vamos fechar esse marketing aqui. Aí não dava certo, vamos fazer isso, não dava certo. Então, quando a gente veio com a Avante, assim, a equipe estava totalmente desacreditada. A gente conseguiu botar esse projeto para funcionar e quando eles começaram a ver resultado, né, gerou até aquele negócio assim, todo mundo quer atender, todo mundo quer fazer esses atendimentos, todo mundo quer atender os leads que estão chegando, porque os leads realmente vieram diferenciados, né? Foi um momento bem legal aqui na empresa, que a gente saiu do 0 ao 100. Bom, e hoje quando eu penso Avante, as palavras que vêm na minha mente é crescimento, sucesso, transformação, futuro diferente.